Bom dia ou boa noite, ou qualquer horário que você esteja assistindo. Meu nome é Pablo e hoje eu estou aqui com mais uma gravação minha no meio do nada. Você vê que minha voz tá meio diferente porque eu tô gripado, né? Aí ficou essa voz esquisita. Tudo bem que a minha voz já não é normal, mas assim, ela tá meio diferente. Hoje eu ouvi, né, esse clima aqui maravilhoso e eu pensei uma ideia, né? Eu tive uma ideia. Eu vou contar, no caso, algumas histórias umas histórias tipo sobre minha vida ou a vida dos outros, né? Porque os outros têm muito mais história do que eu. Só que assim, eu quero no caso contar histórias sobre como que falam, umas histórias irreais, né? Sejam umas histórias assustadoras, ou seja, só aquelas histórias de pescador, entendeu? Então, vamos começar, né? Vamos sem enrolação aqui que o negócio é rápido. Então, vou começar por uma história minha, né? Uma história sobre mim, que eu tenho quase certeza que ela é falsa, né? Se ela é uma memória falsa, só que assim, eu ainda lembro, eu tenho lembranças vagas dela, entendeu? Então, é que simplesmente eu tenho uma memória de ter brigado, né, com um menino do quinto ano, enquanto eu tava no segundo, e eu tenho a memória de ter ganhado essa briga, né? Assim, eu não sei se vocês sabem, mas um menino do quinto ano era para ser supostamente muito mais forte que o menino do segundo ou do primeiro. E eu nunca me envolvi em briga. Tipo, nenhuma briga. Eu sempre fiquei muito longe assim de briga, de qualquer coisa, né? Aí essa única memória, alguma coisa assim que eu tenho de briga, ela pra mim é totalmente irreal, por causa que eu não acredito que desse jeito, que vocês não sabem o meu porte físico, mas o meu porte físico é o de... Ó o carrinho. O meu porte físico é o de daqueles gatos sem pelo, entendeu? Sabe aqueles gatos sem pelo? Então, minha build, meu físico é um gato sem pelo com anemia, entendeu? Eu sou basicamente um palito. Aí eu não imagino que eu com 6 anos ganhei do moleque com uns 10 anos. Isso daí é uma coisa que não passa pela minha cabeça. Só que assim, ainda é uma coisa que eu me lembro, que eu me recordo e eu tenho quase certeza que é uma memória falsa. Mas assim, aí eu tive essa, entre aspas, briga aí no segundo ano da escola, né? Mas aí beleza, tranquilo. Também tem uma história do meu pai, né? Do pai meu, que essa história aqui já é mais, entre aspas, macabra, que é basicamente assim, né? Ele disse que quando ele era criança, ele tava andando nos pastos, né? Porque nós é mineiro, nós é de Minas, nós é a terra do doce de leite e do pão de queijo. Aí, né, ele tava lá, tranquilão, andando assim de boa de noite, igual eu tô andando, né? Aí ele tava andando de noite, aí simplesmente, pum, ele olha assim pro pasto. E lá tá o quê? Um cavalo branco, no meio do nada, assim, um cavalo brilhando, ele falou. Não era nem só branco, ele tava brilhando. O bicho era com LED ainda, o cavalo gamer. Aí ele falou que viu o cavalo brilhando. E aí do nada, quando ele olhou, viado, o susto que eu levei agora. Gente, eu sou cagão. Pera aí que eu me desconcentrei, calma aí. Ok, meu pai... Ai meu Deus do céu, eu não devia ter vindo fazer esse vídeo. Ok, meu pai, ele tinha visto esse cavalo branco aí, cavalo com LED, lá em cima, né? Do pasto, do morro, falou que é um pasto assim, tipo com um morrinho. Aí quando ele olhou pro cavalo, o cavalo olhou pra ele assim, o cavalo começou a correr na direção dele. Aí ele disse que começou a correr, o cavalo tava correndo atrás dele, correndo, o cavalo. Aí ele disse que ele conseguiu chegar em casa antes do cavalo, entendeu? Só de imaginar essa cena já faz ela ser um pouco real, né? Porque criança corre mais que um cavalo. A não sei se o cavalo estivesse muito longe, mas mesmo assim eu não sei se uma criança ia correr mais do que... Porque falou que ele tinha o quê? Uns 13 anos nessa época. 13 anos é uma criança ainda, entendeu? Então assim,
Eu não sei como ele correu mais com o cavalo, mas vamos falar que ele correu, né? Vamos falar que ele correu. Mas essa história ainda, ela pode até ter uma explicação. Pode ser só um cavalo que, sei lá, era muito branco. Aí pode ser uma memória, tipo, verdadeira, meio falsa, entendeu? Pode ser só que o cavalo tava realmente correndo, não na direção dele, mas só o cavalo correndo numa direção aleatória e foi a direção dele. Pode ser um monte de coisa ainda. Só que tem uma história, outra história, no caso, não do meu pai, mas sim da minha avó, né? Que essa história aqui, ela já é um pouco assim, mais difícil de se acreditar, né? Vamos ver se você consegue fazer, ó. Agora é um desafio para você. Eu quero ver você decifrar essa história, por causa que eu até agora não consegui entender como um negócio desse poderia sequer ser real. Mas assim, a história começa com a minha avó, em 1960, eu acho que foi quando o homem foi pra Lua, não sei. A época aí que o homem foi pra Lua, né? Porque essa história é sobre o homem na Lua. Você já sabe que aí já vem uma das histórias mais verdadeiras da face da Terra. Aí, né, beleza. Minha avó tava em casa, aí ela tava vendo lá no jornal, né? Vendo ao vivo assim, ó, pum, o homem, Apolo 11, indo... Apolo 11? Acho que é Apolo 11. Apolo 11 vai pousar na Lua. Aí ela vendo lá. Aí o que ela fez? Ela saiu correndo. Ela saiu correndo e foi lá fora de casa, né? Porque tava de noite. Ela falou que tava de noite. Tava de noite lá no Brasil, quando ela tava vendo assim, ó, pro céu. Aí, beleza. Ela disse que ela tava olhando o céu assim, ela viu daqui da Terra, ela conseguiu ver o foguete lá em cima na Lua. Aí ela disse que quando o foguete foi tentar pisar na Lua, a Lua começou a tremer. Disse que a Lua começou a tremer. Aí você sabe por quê? Eu vou dar um minuto pra você adivinhar. Não, um minuto não, um segundo, né? Porque um minuto também. Eu vou te dar um segundo pra você tentar adivinhar. Por que a Lua tremeu? Isso mesmo, mano, porque era um holograma. Era um holograma, ela disse. Simplesmente, pum, até a Lua era um holograma. Aí, ela disse que o que eles mostraram lá na gravação ao vivo não era a Lua. Eles foram para outro planeta, mais longe da Terra. E aí mostraram lá outro planeta que era branco com a Lua, entendeu? Eu lembro que quando eu vi isso, eu e minha irmã que estava no carro, nós não parava de rir, porque ela estava contando essa história para todo mundo da minha família. Mané, nós estava tudo ouvindo a história e nós não aguentava de rir. E ela com aquela cara séria dela assim, ó, falando, vocês estão rindo do quê? Vocês estão rindo do quê? A verdade é... Mano, essa história é verdadeira, eu tava lá. Ela disse literalmente isso, ela disse, eu tava lá. Eu tava lá, vocês não estavam lá, entendeu? Mas eu tava lá. Ela calou, entendeu? Porque esse argumento aí não tem como. Pô, ela tava lá. Mas assim, ainda meio difícil de se acreditar. meio difícil de se acreditar, né? Pera, eu tenho uma história boa. Essa história aqui, no caso, ela não é real, mas é uma história assim, um pouco traumatizante, né? Pelo menos pra mim. Ó o ratinho correndo, correu ali pra dentro, ó. Ok. Espera, esqueci aqui. Tá. A história começa assim, né? Basicamente, naquela roça que nós morava. Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que nós morávamos numa roça. Aí, nessa roça que nós morávamos, ela do nada tinha um dia que pum, acabava a luz. E aí acabava a luz, eu que tinha uns 10, na época minha irmã que tinha uns 6, né? 5, 6, eu tinha uns 9, 10. Nós ficava cagado, porque acabou a luz e tava tudo escuro. Aquela casa ficava tudo escuro quando acabava a luz. Não tinha que acender vela. Aí beleza. Só que a gente até que gostava quando acabava a luz, por causa que aí nós tudo ficava fazendo brincadeira em família, eu, meu pai, minha mãe. Nós tudo ficava lá em casa assim, só tipo brincando, de boa. Aí beleza. Aí eu tava junto com a minha irmã, né? Eu estava assim no quarto, de boas. Eu estava com a minha mãe, eu estava com medo, né? Não queria ficar separado dos meus pais. E meu pai não estava lá dentro. Aí, ele... quando acabou a energia, né? A energia, no caso, já estava acabado, nós estávamos lá dentro. Simplesmente meu pai me chama. Da sala, né? Eu vi meu pai chamar da sala assim, ô Pablo, cola aí, Pablo. Vem aí, mané. Aí eu falei, pra quê? Aí ele falou, não, só vem aí. Aí eu fui com a minha irmã, né? A gente chegou assim, aí eu vi meu pai sentar na cadeira. Aí eu falei, pai, ô pai, e ele não respondia. Eu falei, ô pai,
Ô pai, eu tô aqui. Ô pai, eu cheguei, né? Cheguei perto da cadeira. Quando eu vi, era um boneco na cadeira, não era meu pai, tipo, era um boneco grandão assim, ó. Mané, você não tem noção do cagaço que eu fiquei no momento que eu descobri que aquilo ali sentado não era o meu pai. Eu acho que eu quase me caguei na roupa. Eu devo ter... Eu acho que se meu pai tivesse dado um segundo a mais, eu teria desmaiado naquele lugar. Aí do nada meu pai vem assim de trás, né? Por causa que a gente tinha uma porta assim do outro lado. Meu pai vem de trás assim, ó, gritando, ah! E, mané, minha irmã, nós estávamos correndo, gritando, desesperado. Por causa que, meu mano, você não tem noção do medo que dá uma desgraça dessa. Eu tô te falando, isso daí poderia ser coisa de filme de terror. Isso daí poderia ser coisa de filme de terror. Não. E o meu pai, ele nem comprou porque você tava achando, um boneco, ele comprou um boneco pro outro. Não. Ele fez um boneco usando roupa. Ele pegou um monte de roupa que tinha lá na cadeira e ele fez um boneco usando roupa. Ele botou tipo meia, botou as meias assim, ó, pra segurar as roupas. Ele fez um bonecão assim, ó, que parecia muito uma sombra de alguém real, entendeu? Principalmente a cabeça. Aí, mano, eu tô te falando, o velho ele é imparável. O maluco é determinado, não tem como. Eu só sei que aquele dia ali foi meio traumático pra mim, entendeu? Eu lembro que depois disso eu nunca mais confiei em roupas. Só que assim, né, fazer o quê? Fazer o quê? Eu nunca mais. Toda vez agora que eu vejo, sei lá, um monte de roupas numa cadeira, quando eu acordo eu vejo aquilo ali sorrindo pra mim, entendeu? Eu acordo assim, eu vejo, tem lá o Jorge olhando assim pra mim, falando bom, tá falando bom. Eu até dou oi pra roupa agora. Minha mãe até acha que eu tô louco. Me botou até num negócio aí chamado hospício, né? Eu não sei o que é, mas os caras lá é gente fina, os caras lá é gente boa. Olha a escolinha aí, ó. Escolinha. Isso aqui é uma escola. Se eu passar aqui rápido, senão me atropelam, né? Esse povo aqui de hoje em dia não tá tranquilo. O povo aqui não tá puro, não. Mas aí, beleza, né? Beleza, porque eu já tô voando pra outro assunto. Aí, tranquilo. Pera, lembrei de uma história, ó. Aqui, essa história aqui também me deu um medo da pega, né? Mas... tudo começa na escola. Eu tava na escola de boas, né? Naquela escola que os moleques me chamavam de sardinha e sorvete. Parece até dupla sertanejo. Sardinha e sorvete, né? Mas beleza. Tava lá, eu, na escola, tranquilinho. Aí lá tinha uns livros, né? Tinha uns livros... Acho que eles chamavam lendas urbanas, alguma coisa assim. Só que era livro de terror, entre aspas, né? Livro de terror. Aí, beleza. Eu que era um moleque muito nerd, ainda sou, eu gostava muito de ler, aí eu li aqueles livros. Eu lembro que tinha um que era o surfista monstro. Surfista monstro, eu matava surfista. Tinha outro que era... um boneco assassino. Uma coisa assim. Aí tinha um, eu lembro que tinha até um que era um maluco que tava atorando uma fantasma. Era um cara que tipo, tinha uma namorada, aí depois o irmãozinho dele menor descobre que na verdade aquilo ali era uma fantasma, ela tava morta, entendeu? Assim meio necrófilo, né? Mas vai fazer o quê? Fazer igual os americanos falam, game is game, entendeu? Peraí que eu tô de novo indo pra outro lado. Aí, então, tranquilo. Só que aí eu peguei um livro uma vez pra ler e tava lá falando A Loura do Banheiro. Eu acho que esse é o nome do livro, não sei. Só sei que era sobre essa história, A Loura do Banheiro. Aí eu peguei assim, falei, eita, pega que agora o bagulho vai ficar louco, né? Agora o bagulho vai estourar, papai. Aí, beleza. Eu fui lá, peguei o livro assim pra ler. Pum, eu li. A história era mais ou menos assim, era uma mina, loura. Ela... Não, pera. Eu não lembro se a mina era loura. Mas eu lembro que era uma mina, assim, que era a protagonista. Era ela e a amiga dela. Aí ela e a amiga dela... Não, pera. Aí ela vai no banheiro. Aí no banheiro ela começa a ouvir uns bagulho esquisito, Eu não lembro exatamente, eu só lembro que ela vai no banheiro lá, e no banheiro ela vê tipo que a amiga dela saindo do espelho, alguma coisa assim. Ela vê uma amiga dela no espelho, assim, tipo assombrando ela. E aí ela se caga toda, porque eu também me cagaria todo, né? Se eu visse, sei lá, um amigo meu saindo do espelho. Mas aí foi basicamente isso. A história lá, eu li, me caguei todo. Eu lembro que eu ficava com muito medo de ir no banheiro da escola, né? Mas eu tava tranquilo. Eu tava, entre aspas, de boa, porque eu falei, é só não entrar em banheiro, pô.
é só eu não entrar em banheiros. Eu tô tranquilo, entendeu? Tudo bem que ela podia sair de banheiros, só que eu falei, ó, só não chegar muito perto de um banheiro, né? Beleza. Naquele mesmo dia, minha mãe me chamou no postinho. Eu fui lá no postinho da cidade, né? Um postinho lá de saúde. Cheguei lá no postinho, minha mãe falou, ó, eu vou ficar aqui com a sua irmã, aqui no posto, né? Você vai pra casa e... você vai pra casa e você chega lá, você chama sua tia, né? Porque minha tia tava dormindo em casa. Falou, você vai pra casa, entendeu? Aí você acorda sua tia e fica lá. Aí eu falei, beleza, peguei minha bicicletinha, né? Pum, andei. A cidade na roça, ela era mais ou menos tipo 1 quilômetro de casa, né? Eu simplesmente levei a bicicleta pra lá, andei tipo correndo, pum, cheguei na casa. Aí beleza. Mané, eu tava indo de boa assim, né? Entrando assim na fazendinha. Chegou na hora de entrar em casa. Lá em casa só tinha uma porta, né? E o problema era uma porta de vidro. Uma porta de vidro, não de vidro, né? Mas ela tinha uma parte assim de vidro que dava pra você ver de dentro da casa. E lá também tinha um banheiro. E o banheiro, ele era de frente com a porta. Tipo, se você seguisse reto, você ia dar de cara no banheiro, né? Eu conseguia ver de dentro do banheiro pela porta. E o banheiro tava todo... Tipo, a porta do banheiro tava aberta, só que lá dentro tava escuro, entendeu? Tava escuro porque lá não tinha janela nem nada, então não tinha iluminação. Tava escuro, né? Além do mais que isso já era, sei lá, umas 5, 6, então já tava anoitecendo. Meu mano, eu fiquei uns 10 minutos só decidindo se eu entrava naquela praga de banheiro ou não. Porque eu fiquei cagado, eu não sabia o que eu fazia. Eu queria muito entrar naquele banheiro, não, entrar naquela casa e só, sei lá, sair correndo pra acordar minha tia. Mas eu não conseguia nem sequer passar, porque eu conseguia sentir, entendeu? Eu conseguia ver, imaginar. Só de eu abrir aquela porta ia sair a mina, a loura do banheiro correndo daquele... Tipo cena de filme de terror, tá? Se você for fazer um filme de terror, um jogo de terror, alguma coisa assim de terror, ó, faz assim uma cena, que o personagem vai entrar em casa, só que aí tem um cômodo assim, ó, bem na frente assim da porta, que dá pra você ver dentro. O quarto vai estar tipo escuro. Aí, quando a pessoa abrir a porta, vai vir a pessoa correndo assim, ó. Vai vir uma coisa correndo assim, ó, de dentro do quarto, tá? Isso daí, a ideia é insana, tá? Isso é uma ideia insana. Ó, e você também dá os créditos aqui pro papai, tá? Eu quero 50% de todos os lucros que sua obra fizer. Também eu quero... também um milkshake do McDonald's todo dia de você. Você tem que me pagar um milkshake. E um pastel também, pode ser. Mas aí, beleza. Aí a história se resume a isso. Eu não tava com medo de entrar no banheiro, de entrar em casa por causa do banheiro, por causa do livro que eu tinha lido. Aí o que eu fiz, né? Você pensa, ok, ele tem 3 decisões. Ele pode entrar correndo e acordar a tia dele. Ele pode só superar o medo e entrar. Eu não sei se tá mostrando o meu dedo, mas pode só superar o medo e entrar. Ou ele pode voltar pra cidade, né? Pegar a bicicleta e voltar pra cidade. Adivinha o que eu fiz? Exatamente. Eu deixei a minha bicicleta no meio da estrada, de terra, de barro, e fui pra cidade. Eu voltei pra cidade. Chegando lá, minha mãe perguntou, oxi, cadê sua bicicleta? Eu falei, mãe, eu deixei ela lá. Aí ela falou, oxi, por que você deixou sua bicicleta lá? Né? Ela já estava brava comigo por eu ter voltado pra cidade, né? Em vez de eu ter ficado lá. Aí eu ainda deixei a bicicleta jogada no meio do nada. Aí minha mãe, ela viu assim, ela ficou brava comigo. Por causa que ela falou, você fica assistindo esses vídeos aí, ó, de terror, esse jogo de terror aí, ó, você fica com medo, entendeu? Aí o que ela fez? Ela tirou meu celular por uma semana. Pum. Uma semana. Aí eu tentei explicar até pra ela por causa que era por causa de um livro, entendeu? Ela não. Me banir de ver celular, ela bane. Agora me banir de ler livro, ela não me proibiu, entendeu? Aí você vê a hipocrisia que nós temos, entendeu? Sendo que o livro me deu muito mais medo do que qualquer jogo de terror que eu tenha assistido, né? Mas assim, aí foi isso. Eu fiquei uma semana de castigo por causa que eu tava com medo da loura do banheiro.
entendeu? Então, assim, minha dica é nunca leia livros. Se você puder... Se você puder, queima os seus livros. É uma ótima ideia. Você pega assim, faz igual o Fahrenheit 451, né? Caso você tenha lido esse livro, ou caso você tenha esse livro, queime ele. Uma ótima ideia. Queime todos os livros que você vê. A gente começa a revolução das máquinas. Em vez de ter livros, vai ter máquinas contando história pra nós. Isso aí é insano, isso aí é insano. Por que precisa de livro quando você tem as minhas histórias, né? Não, você precisa de livro mesmo. Não. Se alguém for sobreviver à base das minhas histórias, ele vai ficar louco, entendeu? Por causa que eu também estou ficando louco. Eu acho que eu vou transmitir a loucura. Aqui. Voltando aqui pro plano terrestre. Não. Ó, essa próxima história que eu tenho aqui pra contar é boa, tá? Essa próxima aqui é boa. Ok. Deixa eu botar aqui. Tudo se resume em... outra história aqui que é minha, né? Não é dos outros. Tudo começa quando eu, meus pais e minha irmã fomos numa festa, né? Beleza, nós fomos numa festa. E eu tenho que te explicar um pouco como que é a arquitetura assim da roça que nós morava. A roça que nós morava, ela ficava aqui, né? Aí, eu não sei se dá pra ver aqui, ó. Ela ficava mais ou menos aqui. Eu vou tipo fazer um desenho pra mostrar assim no vídeo. Mas ó, imagina. Ela tinha um sentido de... Ela tinha como que fala? Um formato de U, né? Por causa que a roça, ela ficava na ponta do U. E aí a estrada, ela fazia o sentido assim do U. Então como se ela estivesse lá em cima, lá em ciminha, e ela fosse, né, a estrada, ela fosse reto e ela passasse assim, ó, por baixo, entendeu? É meio difícil de explicar, mas só sabe que se você estivesse na estrada, dá pra você ver a casa. É isso aí que eu queria dizer, né? Se você estivesse na estrada, dá pra você ver assim, ó, só olhar pro lado assim, você via ela, antes mesmo de você chegar perto da casa, né? Aí beleza. Isso é importante pra história. Mas nós saiu de casa, nós trancou tudo, as coisas, nós desligou todas as luzes, né? Porque nós não quer gastar energia. Beleza. Nós simplesmente chegou lá na festa, né? E aí nós estava lá curtindo na festa de boas, tudo tranquilo, tudo relax, entendeu? Nós estava de boas, nós estava... Eu não sei nem explicar com palavras, mas nós estava o máximo de boa possível. Aí, simplesmente, o que acontece? Nós pegamos o carro e vai embora, né? Nós foi embora da festa. Nós pegou o carro, nós foi embora. Já estava de noite, nós chegamos assim e nós estávamos andando assim numa estrada, né? Na estrada de barro pra gente poder chegar em casa. A gente tava andando, tranquilo. Eu olho assim pra casa. Eu falei, pai, nós esquecemos a luz lá ligada. Meu pai falou, é? Aí ele tava dirigindo, ele olhou assim. Falou, pera, eu desliguei todas as luzes, por que aquela luz tá ligada? Aí, nós parou o carro. E nós tava, tipo, observando. Eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Só que o meu pai tava com receio, falando, pera, eu desliguei todas as luzes, por que aquela luz tá ligada? Ela era uma luz que ficava no curral, ela não ficava nem na casa, ela ficava no curral onde meu tio, né, fazia cana, tirava leite de boi, entendeu? Ele ficava ali, né? Aí, meu pai ficou se perguntando. Eu fiz questão de desligar todas as luzes, porque essa luz tá ligada. Mas aí, meu pai falou, beleza, não, vamos lá ver. Ele ligou, no caso, também pro meu tio, né, porque aquela casa era do meu tio. Ele perguntou, você não veio aqui não, né, ou não mandou ninguém vir aqui não. Meu tio falou, não mandei ninguém ir não. Eu não faço ideia porque essa luz tá ligada, porque eu não fui aí, nem mandei ninguém ir. Aí meu pai já ficou, tipo, suspeito. Ele pegou o carro assim, ele foi lá dentro. Eu, minha irmã e minha mãe ficamos dentro do carro, meu pai entrou lá dentro. Simplesmente, ele ele ligou a câmera e ele entrou dentro da casa. A câmera não, pai. Ele ligou a lanterna assim, entrou dentro da casa. Ele disse que ele ouviu, tipo, passos, ele ouviu umas coisas, só que ele não conseguiu ver nada da casa, dentro de casa. Só que lá tinha, como que fala? Cinzas de cigarro. E spoiler, ninguém lá em casa fuma, né? Pelo menos não que eu saiba. Meu pai, ele tem aversão a cigarro, ele não gosta de cigarro. Minha mãe também não fuma. As outras duas pessoas que tinha lá em casa era eu
a minha irmã de 6 anos, né? Eu com 10 anos e nenhum de nós dois fumava, eu creio. Então você se pergunta, por que numa casa onde ninguém fuma, tem cinza de cigarro? Meu pai, na hora que ele viu aquilo, ele pegou assim o carro e vazou com nós. Ele vazou com nós pra cidade. Porque ele ia ir pra casa do meu tio e ia voltar com o meu tio lá dentro pra eles investigar melhor. Né? Aí beleza. Aí nós voltou e nós tava todo mundo em choque. Nós tava todo mundo em choque, porque nós tava... Quem invadiria a casa, né? Aí meu pai e meu tio foram lá, eles não encontraram ninguém, né? Simplesmente não encontraram ninguém e nada foi tipo roubado, nada foi tomado, nada realmente aconteceu lá. Só que eu lembro que nós tudo tinha ficado cagado. Eu tenho sorte até de não ter, como que fala? Não saber sobre essas coisas aí de stalker e de perseguidor, porque se eu conhecesse, né, essas coisas assim, né, naquela época, eu tinha certeza que eu não iria dormir nenhum dia daquela semana. Ficar todos os dias daquela semana, porque eu ia ficar com muito medo desse cara ser um stalker doido correndo atrás de nós. Porque eu não sei o medo, não sei por que eu tenho esse medo, mas eu tenho esse medo muito grande de estar sendo perseguido, entendeu? Até aqui dá pra ver aqui nos vídeos, né, que principalmente agora que eu saio de meio de noite, todo barulho que eu ouço, eu já olho pra trás, não preciso nem ter barulho, eu só olho pra trás assim, só pra saber se tem algum maníaco me perseguindo, porque eu tenho muito medo de stalking, eu tenho muito medo. Ainda bem que eu nasci homem, né, por causa que stalking acontece menos com homem, mas mesmo assim eu tenho muito medo dessa desgraça de stalking aí, entendeu? Aí, ainda bem que eu não conhecia stalking, porque senão eu teria morrido sem dormir, teria pegar na insônia braba naquele dia. Mas a gente nunca conseguiu descobrir se alguém realmente invadiu, porque, sei lá, aquela cinza de cigarro podia ser do vento, sei lá, o vento veio trazendo, poderia ser nada, o que assim eu também duvido bastante, mas a gente não sabia muito ao certo, né, o que era, e a gente nunca acabou sabendo ao certo o que era. A gente teve até umas, como que fala? Umas suspeitas, né? Tinha até um cara que tava andando também no meio da estrada, naquele mesmo dia, né? Tinha um cara andando no meio da estrada de camisa verde, o cara andando de boa, sem lanterna, sem nada, o cara no meio da estrada assim, escura, andando, que nem um maníaco. Gente, por que tem um carro parando perto de mim, gente? Gente, se eu precisar correr aqui, correr com essa câmera aqui vai ser uma desgrama, porque o negócio vai cair do meu pescoço. Ih, meu Deus do céu, o carro tá vindo pra frente. Ih, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu tô com medo de olhar pra trás, eu olhei pra trás. Ai, desgramou, o carro tava virando. Dá pra ver como que o pai aqui é corajoso, né? Mas pelo menos eu sei que no filme de terror eu não morro. Ou talvez sim, não, acho que na verdade seria o primeiro a morrer, né? Mas, eu sou puro entretenimento, entendeu? Por causa que eu ia ser o cara que ia mais correr nessas desgramas, eu ia sair correndo que nem um maníaco, né? Por causa que, assim, você deve se perguntar, nossa, como assim você tá falando que você ia morrer rápido? Você parece que tem muito medo de, sei lá, qualquer coisa que chega perto de você, mas você deveria se lembrar que eu estou há 4 horas da manhã andando no meio de ruas desertas, né? São 4h46 da manhã nesse exato momento e eu estou andando no meio do nada, entendeu? E, meu celular, deixa eu olhar pra trás, né, pra ver se não tem ninguém me seguindo. Meu celular não tem internet, então caso eu precise chamar alguém pra me resgatar, alguma coisa assim, eu não vou conseguir. Deveria estar falando isso em voz alta? Não, por causa que aí sim, né, alguém poderia vir me sequestrar. Tudo bem que aqui as pessoas não falam muito português, né, que é o inglês, né, até porque é os Estados Unidos, mas eu tenho medo. Mas eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui, entendeu? Eu acho que eu já gravei o suficiente, eu já tô ficando com medo.
Eu vou ficar ainda com a câmera no pescoço. Se eu ver algum maníaco correndo atrás de mim, eu vou sair correndo dele também, entendeu? Tudo bem que assim, ó, não vamos ser falsos aqui. Seria muito doido uma gravação de eu correndo, sei lá, de alguém. Mas assim, eu provavelmente perderia o fôlego antes de eu conseguir correr. Eu acabaria, sei lá, sendo pego pela pessoa e aí vocês nunca mais iriam me ver. Ou talvez vocês iriam me ver, só que com rinha menos. Mas é isso mesmo, galerinha. Eu tô indo embora. Eu acho que eu vou voltar pra casa e eu vou jogar um Silksong, porque Silksong tá bom demais. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Fiquem seguros e não saiam de casa às 3 da manhã pra gravar vídeo, entendeu? Isso daí, eu sou burro. Eu sou um animal. Não façam a mesma coisa que eu. E sejam felizes. Adeus. Até amanhã.